Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira agora os destaques desta edição. Os desafios da avicultura. Você vai conhecer os requisitos básicos de quem investe na produção de frango para que o segmento gere lucros e satisfação ao mercado consumidor. Lama na pata. Veterinário da Indagro alerta para os cuidados na limpeza dos currais em tempo de chuva para evitar acidentes e enfermidades ao gado. Workshop agropecuário. A Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe abre as portas para técnicos e produtores debaterem sobre clima, produtividade e linhas de crédito rural. Investimento no campo. O governo federal anuncia regras do Plano Safra 2017-2018 e, de olho na expectativa de recorde na produção, o Banco do Brasil vai disponibilizar recursos com juros mais baixos. E ainda, a gente traz os detalhes que fizeram do primeiro festival gastronômico do Baixo São Francisco um sucesso de público. Essas são as nossas manchetes de hoje. Então fique com a gente, porque o Sergipe Rural começou. O Brasil é considerado o maior exportador de carne de frango do mundo. O segmento gera milhares de empregos, afinal a produção começa desde a criação do animal à distribuição. Mas o que muita gente não sabe é que até o produto chegar à mesa do consumidor, ele passa por critérios rigorosos de qualidade. É aí onde entram os investimentos em genética, alimentação balanceada e manejo animal. Os repórteres Patrícia Dantas e Jorge Henrique foram ver de perto o início da cadeia produtiva. Confira. Reconhecido internacionalmente pela qualidade na produção de aves, o Brasil tem investido muito nessa cadeia produtiva e, pelo rápido ciclo de vida da ave, consegue avançar continuamente para obter o melhor custo-benefício na criação. Nessa propriedade, em Lagarto, os galpões de criação de aves pouco lembram as granjas tradicionais. Aqui, a tecnologia é usada para obter lucro. Tudo aqui é minuciosamente controlado. Temperatura, ventilação, a qualidade da serragem que cobre o piso e até essa luzinha azul tem uma razão de existir. Evitar o estresse das aves para que elas se alimentem corretamente e transformem o máximo da ração que consomem em peso vivo, ou seja, na produção de carne. Nessa granja, cada 1.600 gramas de ração consumida por cada uma das aves se transforma em 1 quilo de peso vivo. Falando em ração, tudo que esses animais comem tem balanceamento quase perfeito. Eles ingerem tudo o que precisam na sua ração balanceada em milho e farelo de soja, além da adição de ácidos graxos, vitaminas e aminoácidos. Além disso, o frango vem passando por melhoramento genético e já foram selecionadas melhores linhagens para ganho de peso, além do controle das condições do ambiente e manejo. O frango ele não gosta de calor, ele não gosta de frio. Um frango ele não pode ter umidade alta ou umidade baixa demais. Um frango ele não pode ter um ambiente saturado, você precisa ter um ambiente renovado, ele precisa ter um ambiente onde ele possa crescer confortavelmente, né? Então, atrelado a isso aí, todos esses fatores, exatamente isso aqui produz toda essa capacidade. Pelo volume de aves criadas nesses galpões, é preciso ter todo o custo envolvido bem definido. Não há espaço para excessos nem faltas. Existe um tripé básico que é, na verdade, o melhoramento genético, a nutrição e o manejo. O melhoramento genético, ao longo dos anos, existiu uma pressão de seleção, ou seja, eu seleciono para frango de corte as melhores linhagens que depositam mais carne e vou selecionando sempre aqueles melhores reprodutores. Ao longo do tempo a gente tem um resultado que tem hoje a questão do melhoramento genético. A questão nutricional, como te mostrei, ela na verdade, uma ração de um frango, ela tem exatamente a quantidade de energia necessária, ela tem a quantidade de proteína, aminoácidos, todas as vitaminas, todos os minerais necessários para que esse potencial genético seja desempenhado. Então você atrela potencial genético ao longo de anos, isso não foi feito de um dia para a noite, que foi desenvolvido. Nutrição balanceada. O frango ele come exatamente o que ele precisa comer, nada mais, nada menos. Se eu ofereço a menos, ele não desempenha o potencial dele. Se eu ofereço a mais, é perda para mim, é custo, o que não é interessante. Atrelado a esses dois pilares, nós temos a questão do manejo, que é você oferecer uma condição ideal, uma condição de ambiência, uma condição que ele possa desempenhar todo o seu potencial.
Por causa desse desempenho, há pessoas que atribuem os resultados do crescimento e ganho de peso ao uso de hormônios. Segundo Jorge, isso não passa de um mito. Infelizmente, sei que é um mito popular e isso está enraizado na mente de boa parte da população. E uma coisa que deixa a gente até, às vezes, um pouco, digamos, triste, é o fato de que a área de saúde humana, né, profissionais da área, às vezes médico, nutricionista, terminam divulgando erradamente essa informação. Existem estudos, tá certo, que já fizeram alguns testes tentando achar alguma coisa de hormônio que foi colocado em alimentação e nunca conseguiram comprovar. Então, não existe estudo que comprove a utilização, porém existem estudos que comprovam que ele não é eficiente. Então, qual o sentido de eu utilizar alguma coisa que, primeiro, eu nem encontro, nem sei onde encontrar, e segundo, se eu ainda quiser arrumar um jeito, ele não é financeiramente viável para mim. Em toda a forma de criação, o que deve ser levado em conta é o manejo correto. Jorge Henrique, então qual seria a diferença básica entre uma galinha de granja e uma galinha de capoeira? Existe de diferença no final, lá na panela no final, na verdade que são raças diferentes, são nutrições diferentes. Mas em termos nutricional, Patrícia, é frango, entendeu? E fica difícil aí agora julgar essa questão de gosto. Gosto é gosto, mas em relação à diferença básica termina sendo essa, termina sendo nutrição e parte sanitária. E preferência de sabor não se discute. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o workshop promovido na capital pela Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe em parceria com a Embrapa. Durante o evento, temas importantes para o homem do campo, como a meteorologia, planejamento agropecuário e linhas de crédito rural, foram debatidos por técnicos e produtores. A reportagem é de Lícia Moura e Wesley Cruz. Casa cheia e um único objetivo: ampliação do conhecimento. O primeiro workshop da agropecuária sergipana traz temáticas inerentes ao clima, produtividade e até dívida rural. Temas que atraíram o novato produtor rural Paulo Roberto. Sou iniciante na área da pecuária e também na produção de grãos de milho lá na região de Nossa Senhora Aparecida. Diante do tema que está sendo abordado aqui, tanto linhas de crédito como a produção de milho, esse foi um tema que instigou a minha participação. A intenção é tirar dúvidas e enriquecer os conhecimentos. Mesmo quem já está no agronegócio há muito tempo também faz questão de participar do evento. Afinal, conhecimento nunca é demais. Esse evento a gente considera como muito importante para a gente que se reúne com outros pecuaristas, outros agricultores, agrônomos, porque a gente tem a oportunidade de aprender e ao mesmo tempo interagir com aquilo que a gente está vendo no momento, né? Então acho que é de grande valia para a gente estar participando desse evento. O workshop da agropecuária acontece pela primeira vez e a ideia surgiu diante da necessidade de aprimorar a capacidade de administração gerencial do homem do campo, envolvendo planejamento, direção e controle dos processos da atividade. Nós sabemos hoje que você, quanto produtor, você tem que estar bem no cenário, você tem que trabalhar na perspectiva de reduzir custos e elevar receitas. E para que isso ocorra, o produtor ele tem que estar, sobretudo o produtor, ele tem que estar antenado com o que há de novo, com tecnologia, enfim. E para que a gente possa criar um cenário favorável e melhor, o caminho é capacitação, é formação, né? E daí o workshop, essa parceria da Embrapa, né, Tabuleiros Costeiros, com a EASE, e certamente outros eventos virão. Então o objetivo básico é esse. O meteorologista Overlan Amaral abriu o evento com a previsão climática e dicas de planejamento na agropecuária. Trazemos as condições climáticas da estação, né, para os próximos 3 meses, que vem assim subsidiar para os agricultores e para os técnicos de todo o estado de Sergipe que lidam com a agropecuária do estado. Tem notícia boa? As notícias são boas, né? Inclusive desde inicialmente, né, do início da estação, lá em abril nós dizíamos que esse é um ano da redenção para a agropecuária. Por quê? E recuperação também, porque nós saímos de 7 anos de seca, né, passada,
E aí então esse é o momento que a gente tem a condição de fazer agricultura, de reformar pastagens, certo? E a agricultura e a pecuária, ela não suporta nem muita água, nem a falta de água. Esse é o ano ideal, que é chuvas dentro da média climática. Isso é extremamente favorável para toda a agricultura do estado. A Embrapa trouxe o pesquisador Rafael Dantas com a palestra Produção de Silagem no Semiárido. A proposta dessa palestra é a gente trazer oportunidades de produção de forragem diferenciadas do milho. Por que isso? Porque aqui no estado de Sergipe, tradicionalmente, se produz o milho como planta principal para a produção de silagem. A gente está trazendo plantas alternativas ao milho para isso. E por que isso? Porque o milho, em locais onde existe déficit hídrico, como acontece no Alto Sertão Sergipano e no Agreste, ele não consegue produzir quando existe a seca. O que não acontece com o sorgo e o milheto, que são essas alternativas forrageiras que nós estamos propondo e trazendo para os produtores mais essa alternativa. Quem fez empréstimo bancário e está com dificuldade de quitar a dívida, os bancos do Brasil e do Nordeste trazem informações sobre as facilidades de renegociação da dívida com bônus de até 90%. Toda a conjuntura do país que nós estamos passando é o momento ímpar do agricultor regularizar sua situação perante o Banco Nordeste e demais instituições financeiras. Quem fez empréstimo até 2011 está em enquadramento na lei. Até 2006 tem bônus para liquidação de 50% a 95% e de 2007 a 2011 tem bônus de 10% a 50%. Isso vai caracterizar em função do valor do empréstimo. O agricultor, não tendo condições de liquidar sua dívida, que é uma oportunidade ímpar, ele poderá renegociar sua dívida. A renegociação varia de 0,5% para agricultores familiares, 2,5%, 3% até 5%, depende o valor do empréstimo. E o agricultor começa a reembolsar o primeiro crédito em 2021. Com isso, o agricultor fica apto para fazer novos empréstimos, para gerar produção, gerar desenvolvimento, gerar riqueza, porque o setor primário é quem alavanca todos os setores da economia. O setor primário andando bem, os demais setores da economia, o setor secundário e o setor terciário, consequentemente, vai interagir esse elo da cadeia. A seguir, vamos falar sobre as novidades do Plano Safra 2017 e 2018. E ainda, veterinário da Indagro alerta para o risco de acidentes e doenças provocados no rebanho pela falta de limpeza adequada nos currais em período de chuva. Fique com a gente, Sergipe Rural volta já. O Sergipe Rural já está de volta. Agora a gente destaca os detalhes do Plano Safra 2017 e 2018, anunciado este mês pelo governo federal. E entre as novidades, juros mais baixos oferecidos pelas instituições bancárias. Acompanhe. O anúncio foi feito em uma cerimônia com a presença do presidente Michel Temer e dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Agricultura, Bairo Magem, em videoconferência com agências de todo o Brasil. Em Sergipe, a transmissão aconteceu no auditório da Agência Central do Banco do Brasil, na Praça General Valadão. O Banco do Brasil anunciou 103 bilhões de reais para o Plano Safra 2017-2018. Desse total, 11 bilhões e meio serão destinados para empresas da cadeia do agronegócio e 91,5 bilhões serão emprestados a produtores e cooperativas. Um dos principais pontos do anúncio foi que o recurso que financiará a produção agrícola terá uma redução de 1 ponto percentual nas taxas de juros, nas linhas de custeio, investimentos e comercialização da agricultura empresarial. O produtor rural ele merece essa economia. E aí eu vejo aqui que tem chovido de ponta a ponta, até no sertão está chovendo, né? E aí assim, a gente tem acompanhado muitas represas já cheias com água, a produção está aumentando, a gente tem acompanhado aqui os desembolsos e a gente tem tudo para fazer uma safra muito boa de 17-18. Onde o associativismo se conjuga com a iniciativa pública, a garantia de crédito vinda de um agente através de um fundo garantidor é de êxito total. E, consequentemente, se você insere a pessoa que não tem título de terra, que não tem a garantia real, dentro
entre a clientela para buscar o crédito através de um fundo garantidor, você universalizou o crédito. O Banco do Brasil também destinará parte dos recursos para o financiamento da agricultura familiar. 14,6 bilhões serão destinados ao programa com taxa de juros que variam de 2,5% a 5,5% ao ano. Para a gente é muito importante porque nós somos os gestores do Plano Safra da Agricultura Familiar, que esse ano foi lançado em 2017-2019, né? E vai investir no Brasil cerca de 30 bilhões exclusivamente na agricultura familiar. Todos os programas que têm vínculo, o crédito rural do Pronaf, o seguro agrícola, né? Todos esses têm vinculações tanto nas áreas de custeio como de investimento. E aí você pode discutir com a presença do próprio produtor, do próprio agricultor, pecuarista, ou seja, todos os que trabalham no segmento da agricultura, entender como funciona o crédito rural. As informações sobre as regras de financiamento do crédito rural interessam a toda a cadeia de agronegócios e visam impulsionar as atividades do produtor rural. O financiamento na agricultura é muito importante, então ela precisa entender todo o processo, o que é que o Banco do Brasil, como sendo hoje, eu acho que um dos maiores agentes fomentadores do agronegócio, o que é que ele está precisando, pensando em fazer para a gente ajudar também e estar interagindo dentro do processo. Os agricultores precisam desse fomento e a gente, por participar dessa cadeia, precisa estar interagindo, sabendo o que é que está acontecendo, para poder estar passando para eles também. Agora nós vamos começar as campanhas de divulgação, né? Quais são as linhas de crédito, quem pode acessá-la, quais são as taxas de juros. Nós vamos começar junto com o Banco do Brasil a fazer essa divulgação para que ela chegue a todos os produtores, aqueles que ficam lá nos seus rincões, que não têm acesso muitas vezes a essas informações. Para que cada vez mais o produtor faça o seu dever de casa, que é produzir com segurança, com qualidade e com volume. A linha de financiamento do Banco do Brasil já está disponível para agricultores desde o início do mês. Em Sergipe, o montante de recursos disponíveis para o crédito rural é de R$ 285 milhões e as propostas para acesso às linhas de crédito podem ser feitas, inclusive pelo celular. Vamos contratar bastante, né, trazer o cliente, o produtor familiar, trazer também aí o empresário, a agricultura empresarial. Temos novas linhas disponíveis. Isso aí para a gente, com chuva, com o estado do Sergipe sempre com uma produção muito boa, e aí a gente espera, né, e quer fazer assim, que o agronegócio no Sergipe também seja o diferencial. E chegou a hora das notícias da meteorologia. Julho nem terminou, mas os agricultores e pecuaristas dos 4 cantos do estado já comemoram o bom volume de chuva do mês. E a previsão é que o tempo continue chuvoso pelos próximos dias em Sergipe. Veja no mapa. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, nuvens carregadas podem provocar chuva no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica nublado e há previsão de mais chuva no litoral sergipano. No agreste e no sertão do estado, o tempo fica nublado. Na quarta, quinta e sexta, uma massa de ar frio que chega do oceano volta a provocar instabilidades. A temperatura durante a semana deve variar entre 15 e 30 graus. No município de Pedrinhas, a temperatura deve chegar aos 27 graus. 28 em Arauá e 30 graus em Pacatuba. E por falar em chuva, agora a gente traz o alerta de um veterinário da Endagro sobre a importância de redobrar os cuidados com a limpeza nos currais. É que durante o período chuvoso é comum um acúmulo da lama na pata, situação que pode provocar acidentes e doenças no rebanho. Confira. A chuva é sempre bem-vinda, principalmente no Alto Sertão sergipano. Ela mantém o pasto verde e garante o alimento para o gado. Mas em determinados currais a água empoça e vira um lamaçal, que pode trazer algumas enfermidades para o gado, que afetam diretamente na produção do leite. As consequências é problema no casco, ou seja, pododermite é infecção do casco por excesso de lama, provocando graves lesões ao animal, diminuindo consequentemente a produção de leite ou a produção de carne, no caso se for raça de corte. A prevenção, no caso, para que não haja esse tipo de consequência no verão, é só esse cuidado mesmo com o casco ou tem mais algum outro tipo de prevenção? A limpeza do curral, tirar o excesso de
fezes do curral para quê? Para que o ambiente seja limpo e não traga o amolecimento do casco em consequência da mistura das fezes com a água, diminuindo a resistência do casco às pedras, às suas intempéries. Os problemas para os animais ainda vão além. O lamaçal cria dificuldade de deslocamento e aumentam os riscos de escorregões, que consequentemente podem causar torções e quebra de membros. O animal caiu, quebrou uma pata, o que se pode fazer agora, já depois do ocorrido? Depois do ocorrido é tratar, ou seja, consertar as lesões, aplicar medicamento para quê? Para que a recuperação desse casco seja o mais rápido possível e o animal recupere a sua saúde em menor espaço de tempo. Seu José sempre tem problemas com os animais nos períodos de chuva mais intensa. Quando chega nessa época da chuva, a gente sempre tem problema no animal de casco, sobre a lama, inflama, tem a inflamação, qualquer corte que der inflama e gera problema, né? Quando a gente pega um animal com problema desse, sempre dá um medicamento, cuidar do animal passará. Tira sempre, a gente tira, quando começa esse problema, a gente separa do rebanho e deixa fora, né? O criador, primeiro, ao adentrar a pecuária leiteira, tem que fazer instalações corretas, adequadamente construídas, para quê? Para que o excesso de lama seja o menor possível, trazendo os prejuízos ao animal e, ao final do verão, fazer a toalete do casco, para quê? Para que no início do inverno o casco não sofra tanta lesão por um excesso de casco grande, trazendo consequências sanitárias ruins para a sua propriedade. Depois do intervalo, você vai conferir o sucesso do primeiro festival gastronômico do Baixo São Francisco, realizado na cidade de Propriá. Está imperdível. O Sergipe Rural volta já. O município de Propriá, situado a 99 quilômetros da capital, sediou este mês o primeiro festival gastronômico do Baixo São Francisco. O evento, promovido pelo Sebrae Sergipe, reuniu centenas de pessoas, além de expositores, que tiveram a oportunidade de mostrar o que produzem de melhor. Um lugar onde a gastronomia e a arte se misturam. No embalo do forró, a Orquestra Filarmônica Santo Antônio dá o ritmo da dança. O artesanato traz artigos de decoração, bolsas e acessórios. Esse é o primeiro festival gastronômico do Baixo São Francisco sediado em Propriá. E essa mistura de objetos e sabores tem o apoio do Sebrae, Casa São Francisco e outras entidades, unidas num só objetivo: promover o turismo e a economia local, além de valorizar os pequenos produtores. Se temos os restaurantes com os ingredientes locais, é claro que por trás disso vieram quem? Os produtores rurais com os seus insumos para que fossem transformados em ingredientes para que os restaurantes estivessem se preparando e servindo ao público, e digo, a preços acessíveis. Antes de participar do festival, os expositores passaram por um workshop com chefes de cozinha que vieram de São Paulo e Minas Gerais, exclusivamente para atender ao evento. A gente trabalhou técnicas internacionais voltadas para preparo de massas de torta, preparo de mousses, preparo de bolos, mas utilizando os ingredientes típicos aqui da região, porque o nosso intuito é a valorização do ingrediente do produto local. Então o pessoal ficou encantado com a aula de confeitaria, viram o tamanho da possibilidade de trabalho, eles podem utilizar polpas de várias frutas que eles têm na região. Então foi uma aula feita com bastante carinho, com bastante cuidado, e tenho certeza de que eu não só passei um conhecimento para elas, mas eu também estou levando bastante conhecimento na bagagem. Foi um treinamento de cozinha regional com técnicas internacionais. Muitas das coisas que eles já escolheram para pôr no festival já foram modificadas conforme as técnicas que nós utilizamos durante o treinamento. Então tem muito restaurante aplicando o que foi feito no treinamento já nesses 2 dias de festival. São mais de 20 estandes de diferentes regiões do Baixo São Francisco e eles trazem o que tem de melhor.
É uma excelente oportunidade para a gente divulgar, né, nossos produtos, a nossa culinária, e um evento desse tamanho, desse porte, que abrange as cidades circunvizinhas aqui de toda a região. Nós estamos servindo a moqueca de dourado ao molho de coco, servindo acompanhada com pirão da moqueca e arroz branco. Eu trouxe a cocada, né? A cocada de pedacinho, de fitinha, trouxe a cocada mole, trouxe a queijada, que não tem queijo, é com coco, em vez de colocar o queijo, a gente coloca o coco. E pronto, essas coisas. São centenas de pratos, todos muito bem preparados, como pede a boa culinária. Aqui tem textura, tem sabores que despertam emoções. Quer ver só? Eu vou provar um camarão com tapioca. Coisa nossa, né, gente? Uma delícia, gente, eu me senti num playground. Um evento desse dá a oportunidade dessas pessoas mostrar o seu talento. Eu acho que isso é muito importante. A gente como pessoas que representam a comunidade, pessoas que moram na cidade, tem que participar, vir conhecer para prestigiar esse evento. Eu acho que é muito importante. A fome de quem aguarda na mesa o atendimento aumenta, mas a espera vale a pena. Pelo que eu olhei aqui nos estandes, são maravilhosos, está muito apetitoso. Eu vi moqueca, vi salgadinhos de frutos do mar, acho que vale a pena. Com a barriga cheia, fica mais fácil fazer um julgamento. Tudo muito perfeito, feito com muito capricho, né? São sabores diversificados. Até o momento eu experimentei aqui uma farofinha, uma macaxeira frita. Estou adorando o evento, tudo muito bem organizado. Já tomei também, ó, uma pinga de mel, uma delícia. Eu convido a todos a vir a participar desse evento maravilhoso, estou adorando. Confesso a vocês, assim, muito chegada a frutos do mar, a marisco, a peixe, essas coisas, mas eu adorei. Pense que me conquistou pela forma, pelo jeito, que o ingrediente que eles utilizaram, eu não sei, mas ficou uma delícia. Então, assim, eu gostei de tudo, fica difícil você escolher um prato. Sou amante da culinária, né? Adoro cozinhar, né? Adoro inventar pratos. E o que foi apresentado hoje a gente aqui, né, no Festival Gastronômico aqui do Baixo São Francisco, foram pratos maravilhosos, né? Claro que puxando um pouco pelo peixe, pelos frutos, né, os mariscos, coisa bem típica de quem é ribeirinho, mas assim, fantástico. E fantástica essa iniciativa de realmente divulgar, né, através da gastronomia, o que Sergipe tem de riqueza. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@aperipe.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote aí o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!